Olá a todos, eu sou Gustavo Ramoni. Neste episódio do Fora da HUD, o que nós vamos falar hoje, Gugu? O que nós temos pra hoje? Uma coisa que eu tava pensando, que falaram pra mim durante as lives dessa semana, foi sobre o lançamento do remake do Zelda Ocarina of Time. Já que estamos jogando todo sábado o Zeldinha lá do Super Nintendo, aqui nas lives de sábado. Pra quem não sabe, tem live terças, quintas e sábados, mas a gente joga a saga sempre no sábado. Embora essa semana vai ser mudado isso, porque com a minha memória de cachorro, eu sempre esqueço o andar do jogo e em que ponto que parou e tudo mais. E lembrar disso só sábado fica muito complicado pra mim, é difícil. Então algumas coisas irão mudar nesse sentido essa semana, mas daí eu explico na live de terça-feira às 8 horas aqui no YouTube. Jogamos jogos novos, jogos antigos, jogos sereleps e jogos pimpões. Então se você quiser curtir e ver da onde que vem esses assuntos aqui pro Fora da HUD, cola na live que você vai ser muito bem-vindo, tá bom? Mas não é sobre a live que estamos falando, é sobre o remake lá do Ocarina of Time do Zelda. E eu fiquei pensando em por que não desenvolver um novo jogo do Zelda? Por que será? Por que que não foi feito? Eu não gosto muito da franquia, não sou fã da franquia Zelda, mas eu joguei no Super Nintendo só. E eu sei que o Ocarina of Time é, se não o melhor, um dos melhores jogos da franquia Zelda. E é o que, pelo menos, é o que mais aclamado. E a galera ficou empolvorosa. Meu Deus do céu, o remake, agora sim, agora sim. Mas uma coisa que me chamou a atenção, são duas, na verdade, que eu já venho falando isso há muito tempo. E de outros jogos, inclusive. Na verdade, não é sobre jogos, é sobre o ambiente em que eles são colocados. E influencia a gente que gosta deles. Por exemplo, pelo menos pra mim, me parece que de uns tempos pra cá, os jogos começaram a ficar ou mais chatos, ou irrelevantes, ou totalmente esquecíveis. Eles atingem ali o público e 2 meses depois não se fala mais no jogo, ou ele é muito nichado. Tem gente que bota a culpa nisso, né? Não, o jogo é nichado, é por isso. Eu não sei se é por isso. Eu não sei se é porque ele não vira mais notícia, mas, pelo que eu tenho observado, é um pouco mais que isso. E se você tiver alguma coisa para discordar, bota aqui nos comentários. O principal motivo de por que eu acho que isso acontece é que as coisas para levar o jogador até o jogo são muito mais fáceis hoje em dia do que era ali nos anos 90 e nos anos 2000. Para quem jogava Super Nintendo ou Nintendo 64, ou até mesmo começou ali no PlayStation 1, entendia como é que era comprar um jogo físico, uma mídia física, por mais seja pirata ou não. Eu não tô entrando nesse quesito do preço final, porque mesmo o jogo pirata às vezes era caro, principalmente do Super Nintendo. Ali do Nintendo 64 eu não sei se teve pirataria, mas deve ter tido. Mas em compensação ao jogo de PlayStation 1, que o cara gravava no computador em casa, aí esse realmente virou bandalha. Mas as fitas piratas do Super Nintendo não eram muito baratas não. Pelo menos as que eu comprava não era muito barato. Claro que não era igual um jogo original, mas também não era assim, eu vou comprar 3 por 10 reais. Não era, né? Mas ainda assim eu acho que não tem a ver com preço, e sim com o fato de você ir comprar o jogo. E hoje em dia, com a facilidade da gente tá a um clique e efetuar a compra em alguns minutos, eu acho que isso, só esse fato já faz perder um pouco do valor do que o jogador daria àquele jogo. Não é mistério pra ninguém que várias vezes eu vou começar as lives de Final Fantasy e eu esqueço de pagar a mensalidade. Na hora que eu vou entrar no jogo, que ele dá o aviso: você não pagou o seu caloteiro, pague o aluguel. Só um gif do seu barriga com a mãozinha assim: pague o aluguel. Não preciso jogar outra coisa, não preciso. Entra ali, acessa a carteira da Steam, Pix,
Entrou o Pix, voltou pro site da Smog Station, pô, já pagou o jogo. Questão de 5 minutos, já tá pago. Depende mais da validação do Pix do que efetualmente pagar o jogo em si. E eu lembro de uma época em que para comprar os jogos na Steam demorava 4 dias. Para validar o cartão internacional, era uma mão do cacete. E você imagina comprar um jogo na década de 2000, na década de 90, que você tinha que ir numa loja, escolher o jogo. Muitas vezes você escolhia o jogo pela capa, no caso do Super Nintendo, né? Tinha uma capa e provavelmente não era nada a ver com aquela capa ali, era outra coisa, em termos de figuragem, né? Não tinha tanto vídeo, não tinha tanto acesso àquele jogo, salvo se você morasse num lugar muito privilegiado, cara. Mas aqui no Rio Grande do Sul não era, não. Aqui nos anos 90 até iniciozinho dos anos 2000 ali, não era assim. Se você mora no Rio de Janeiro e São Paulo, talvez as coisas chegavam mais próximas. Mas aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos na cidade, talvez ali, centro de Porto Alegre, até sim. Mas na minha cidade, que é cidade vizinha, totalmente industrial, ainda mais que eu morava no subúrbio, não chegava, não tinha esse acesso, sabe? Não tinha comentários. Um que outro chegava, pô, tem um novo jogo tal, não sei o que eu vi na locadora. Era assim. E ganhava também um cartucho por ano. Mas o que me chamou a atenção, e daí a vontade de jogar esse jogo, que envolve o Zelda Ocarina of Time. O Ocarina of Time foi lançado lá pro Nintendo 64. E desde lá tem sido lançado vários outros Zeldas. Tem do 3DS, do Game Boy Advance, do Nintendo Switch. E agora fizeram pro Nintendo Switch 2, que vão lançar, né? O Ocarina of Time Remake. Só que existem duas preocupações nesse caso específico. O jogo é muito querido entre a fanbase do Zelda, né? Os caras que gostam da franquia. Então pode ser que o jogo tenha que ser exatamente igual o Ocarina of Time do Nintendo 64. Mesma história, mesma mecânica, mesma coisa pra fazer. Só que um jogo totalmente mais bonito pra nova geração. Ou eles estão fazendo um jogo, um outro Zelda, sabe? E querem pegar o público velho e o público novo. Porque o público novo nunca vai jogar o Ocarina of Time e achar legal. Todo o público não. Pode ser que ele goste de Zelda e jogue Ocarina of Time e tenha 50% e 50%. Um vai achar, nossa, meu Deus, é realmente muito top, tinha razão. E o outro vai dizer, puta, gráfico tosco, jogo chato pra boné. Que foi o que aconteceu com o Chrono Trigger comigo. Eu sei que é uma obra de arte. Eu sei que juntaram o Dream Team da produção audiovisual e gameística, não sei se existe essa expressão, pra fazer essa porcaria desse jogo. Mas eu joguei e achei horroroso, sabe? Não colou comigo. Porque o jogo, ele tá datado lá naquela época. É uma obra de arte, mas daquela época. Provavelmente vai acontecer a mesma coisa com o Ocarina of Time. Eu tô jogando do Super Nintendo. Se eu for jogar o do Nintendo 64 agora, eu vou achar... Putz, talvez eu jogue o do Switch 2 e nem ache tão ruim assim o jogo. Acho um jogo... ok. Acho um jogo ok. Não é essa obra de arte que fala, mas acho um jogo ok. Diferente de se for jogar um jogo com gráfico um pouco mais datado, você fica assim... nem ok não é, chato. Esse é um problema. E aí vem a minha preocupação. Por que então não fazer um outro Zelda? Se não é pra fazer exatamente igual e botar um nome escrito remake, por que não fazer um outro Zelda? Podia ser até que, ó, nós temos sem a criatividade e a gente precisa fazer... Desculpa, Renate tá... vamos lá. Corta na edição, editor. Pode ser até que queiram fazer com pouca criatividade alguma coisa. Até pode ser. Mas o que a gente vai fazer? Puta, agora a gente vai ter que reciclar alguma coisa que a gente já lançou. Pega o Ocarina of Time, bota um Time of Ocarina. Agora vai ser o Zelda Time of Ocarina. Pô, mas já tem o Ocarina of Time. Sim, mas esse aqui vai relembrar o easter egg. Podia ser? Podia. Mas eles querem, talvez, buscar aquele pessoal que jogava lá no lançamento. E daí eles botam esse nome. E o que me preocupa é criar esse hype. Porque não foi um, não foi dois,
foram, sei lá, de 2018 pra cá. Aí estamos em 2026, já vão fazer quase 10 anos, né? Já passou 8. Eu tô vendo lançamentos de jogos cada vez mais o hype pesado e o marketing pesado. Aconteceu isso com o Cyberpunk. O jogo, meu Deus, criaram uma campanha de marketing absurda, as pessoas gastaram milhões na pré-venda. Isso sem nem jogar o jogo, sair gameplay oficial e tudo mais. Isso que aconteceu ainda, algumas coisas, os caras dizendo que vai ser esse gráfico aqui até no PlayStation, abriram lá a gavetinha, tava um computador lá dentro, não tava o PlayStation jogando. Você lembra dessa parada aí? Teve isso aí. E ainda assim ele pagou na pré-venda, falei, pau! E o jogo saiu todo cagado. Tá certo, então puta jogo, eles consertaram depois. Mas no lançamento, o jogo não tava bom. Isso sem falar os que não são bons. Os que eles investiram de fato uma grana pesada no marketing e o jogo não foi bom. Eu joguei vários lançamentos de jogos gratuitos. O problema é esse. Até jogo gratuito tinha isso. Como é que é o nome daquela bosta? Ah, bomba que lançaram. Lost Ark? Não lembro. Lost Ark. Eu acho que foi. Acho que foi o Lost Ark. Quero Lineage 3. O jogo ia ser gratuito. E lançaram um pacote de acesso antecipado. R$259. E pagaram pra jogar aquela bomba. Por quê? O jogo é uma porcaria. Eu achei, tá? Só que essa opinião não é minha, não. Essa opinião não é só minha. Tem uma galera aí que achou uma bosta. Talvez as pessoas que estão elogiando até hoje foram os que gastaram R$300 na pré-venda no jogo gratuito. E daí agora vão agarrado no cinto, o avião tá caindo e eles estão assim, não me arrependo de nada! Não me arrependo de nada! Tá abraçado no Lost Ark até hoje por causa desses R$300. Pode ser? Pode. Mas você repara que as empresas, elas fizeram um marketing tão pesado, que influencia o pessoal a pagar antes. E muito acontece com jogos grandes também, PlayStation, Xbox, com Nintendo. Uma parte da verba de publicidade já é propositalmente dada para criar essa propaganda e fazer com que as pessoas comprem antecipadamente, ou hypem, ou falem do assunto, e quando lançar de fato o jogo, ele praticamente já tá pago já. Já foi pago o desenvolvedor. Eu não sei se isso tem a ver com essa estratégia ou simplesmente que não tem mais aonde espremer a vaca e a gente tem que pegar coisas antigas e reciclar para pegar tanto o público mais novo quanto o mais velho, sabe? Fazer aquele mesh assim, ó, de gerações. Não sei, mas pode ser que seja. Fica aqui aberto. Na minha opinião é isso, tá? Talvez você possa discordar, bota aqui nos comentários, tá? Então, talvez sim, em vez de investissem mais em propaganda, eles focassem mais em... Eu não vou dizer nem desenvolvimento, porque o jogo em si, muitas vezes, ele é bonito. Ele é bem polido, ele não tem tanto bug no lançamento, ele tá bem feito como um produto que precisa ser lançado. Mas você vai jogar o jogo, não tem conteúdo, o próprio... Eu joguei aquele, como é que era? De mundo aberto lá da Amazon. Esqueci o nome. Esqueci o nome, jogo chato. Um jogo bonito, iluminação e tal. Queimava 30, 60. Como é que é o nome desse jogo, cara? Putz, esqueci. New World. O New World. O New World é um puta jogo bonito, cara. Bonito. O jogo assim, você entra nele, o ambiente é legal, as armaduras é legal. Mas é um jogo genérico-zaço. Não tem nada pra tu fazer lá dentro que não tem qualquer outro jogo gratuito pra você jogar. Então eu acho que o investimento, em vez de hypar aí na promoção do jogo, né, poderia ser gasto em desenvolvimento de mecânicas novas e história para os jogos. Tem jogos que focam muito na história. O próprio Zelda é um exemplo disso. Só que realmente criar coisas novas tão boas quanto o que aconteceu no passado é difícil. Porque o cara que tá lá no passado e criou a Link to the Past, Ocarina of Time, botou a régua lá em cima. E daí agora tem que ser acima disso. Ou vai cair igual no esquecimento quase todos os outros Zeldas. Apesar de que a galera gosta. O Breath of the Wild, o pessoal gosta. Ocarina of Time, o Link to the Past. Teve mais. É que eu não conheço tanto assim. Mas eu acho que o
o grande, assim, o problema de existir tantos jogos esquecíveis é por causa disso. É por causa disso, né? Então eu acho que... E sem falar também que quando sai o jogo, né? Ou a pessoa já conhece tudo do jogo, porque já viu gameplay, já viu vídeo review, já viu tudo, porque tem muito criador de conteúdo que ganha acesso antecipado pra fazer hype pra esse jogo. Então ela não tem uma novidade, não tem nada. Isso que ainda, dependendo do jogo, quando tem história, o cara bota lá, né? Alerta de spoiler na live dele, ou no conteúdo, justamente pra não exemplificar ali ou não estragar a experiência da pessoa. Mas daí a pessoa fica fissurada naquele jogo e detona ele em 2 semanas, 3, e depois não tem mais o que fazer. Mesmo o jogo sendo caro, porque eu acho que um jogo de 250 reais, 300 reais é caro. Pra tu jogar em 2 semanas, meu amigo, se tu for jogar em 1 mês, já é caro. Porque ele te dá de conteúdo, eu acho caro. Mas isso é uma questão minha, tem gente que não dá valor pro dinheiro. Mas daí se não dá valor pro dinheiro, vai dar valor pro jogo? Esse é o ponto que eu falo, que nos anos 90 as coisas eram mais difíceis. Porque além de ser difícil o acesso, eu acho que as pessoas davam mais valor pro dinheiro. Eu não sei se hoje em dia tem mais dinheiro circulando ou as pessoas ficam cada vez mais influenciadas a comprar um jogo. Antigamente eu ia comprar um jogo de Dragon Ball do Super Nintendo não por causa do jogo do Dragon Ball, eu ia comprar por causa do desenho do Dragon Ball. Claro que a marca fazia isso, tinha merchandising de marca pesada e o jogo se valia por causa do desenho. Mas hoje em dia é só por causa do marketing. Não tem um filme de Cyberpunk, não tem uma série de Cyberpunk, não tem um anime de Cyberpunk, não tem nada de Cyberpunk a não ser o hype de jogar uma coisa que vai sair daqui a 2 meses. É sobre isso que eu tô falando. Então se você discorda de por que os jogos estão cada vez mais esquecíveis, ou por que a gente joga mais e lembra menos, você bota aqui nos comentários. Na minha opinião, eu acho que uma parte é as pessoas não estão dando valor para aquilo que elas estão fazendo, e de fato às vezes não é para ter mesmo, mas não justificaria ficar lançando o remake do remake do remake do remake. Ou as empresas estão gastando cada vez mais uma parte do dinheiro em fazer as pessoas acreditarem antes de jogar que aquele jogo vai ser top. Não sei o que é o certo. Então se você discorda, concorda ou tem mais algum ponto, você deixa aqui nos comentários, tá bom? Ajuda o canal a crescer dando likes, compartilhando, porque agora o YouTube tirou a contagem de like, não sei porque que tá fazendo isso. Venha nas lives terças, quintas e sábados pra gente discutir sobre esse assunto, ou me siga no Instagram @youpunk_, tá bom? Como todos os vídeos e todas as lives, sejam legais uns com os outros. Até mais!